Saudações, amigos inscritos de nosso canal. Sou o Caçador. Hoje traremos até vocês mais um incrível acontecimento, o incidente de Voronezh. O evento ocorrido em Voronezh representa uma das narrativas mais extraordinárias de avistamentos de OVNIs e contato com seres extraterrestres no século XX. Esse incidente, que teve lugar na cidade de Voronezh, situada a pouco mais de 500 quilômetros da capital russa, Moscou, ocorreu em 27 de setembro de 1989, durante os últimos dias da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, em meio aos resquícios da Guerra Fria. Aquela tarde de setembro, um acontecimento marcante transformaria para sempre a vida de 2 dezenas de crianças em uma cidade com uma população de 800 mil habitantes. O suposto avistamento de OVNIs foi testemunhado por um grupo de crianças juntamente com outros membros da comunidade local, incluindo funcionários públicos. Curiosamente, os relatos mencionam a visualização da nave espacial, mas não dos supostos tripulantes. O regime ditatorial vigente na época, caracterizado pelo isolamento, começava a abrir suas portas para o mundo, e Voronezh se tornou o palco de um evento que atraiu a atenção não apenas da população local, mas também de turistas interessados em fenômenos relacionados a OVNIs. A história divulgada pela Agência de Telégrafo da União Soviética, TASS, descreve um grupo de crianças que, enquanto brincavam em um parque nos arredores de Voronezh, avistaram inicialmente uma pequena esfera no céu. Um zumbido peculiar chamou a atenção do grupo, e ao olharem para o céu, depararam-se com um brilho rosado que gradualmente se intensificou. Esse brilho logo se transformou em um objeto plano com cerca de 12 metros de diâmetro em formato de disco, que pairou a aproximadamente 50 metros de distância do grupo. A tonalidade rosada deu lugar a um vermelho vibrante, revelando detalhes do objeto. Os observadores testemunharam uma criatura de aproximadamente 3 metros de altura saindo da nave. Essa entidade possuía 3 olhos luminosos, sendo que o do meio movia-se como um radar. Sua vestimenta prateada e botas de cor bronze chamaram a atenção, enquanto um disco no peito adicionava um elemento peculiar à sua aparência. A criatura saiu da nave, circundou o objeto e, após alguns momentos, retornou ao seu interior, fechando a porta. Minutos depois, a porta da nave se abriu novamente, revelando a saída de 3 seres humanoides semelhantes ao primeiro avistado. Enquanto um deles coletava amostras de vegetação e do solo, outro manipulava um estranho dispositivo que mais parecia um robô quadrado. Este episódio tornou-se um marco na história local e continua a atrair interesse, permanecendo como parte da cultura de Voronezh e atraindo visitantes em busca de experiências relacionadas a OVNIs. Sem aparentar notar a presença do grupo composto por crianças, adolescentes e adultos, os humanoides começaram a realizar leituras do terreno. Um deles emitia um raio luminoso do peito diretamente no chão. As crianças de Voronezh, petrificadas pela visão, permaneceram imóveis, embora uma delas tenha gritado apavorada. As criaturas, então, voltaram sua atenção para o grupo, mas nada fizeram. Em seguida, adentraram a nave e decolaram, retornando em breve. Ao sair da nave, uma das criaturas mirou uma espécie de arma, aproximadamente 1 metro de comprimento, que mais se assemelhava a um cano, em direção a uma das crianças, que desapareceu como se tivesse sido desmaterializada. O humanoide, então, retornou à nave, que partiu novamente, desta vez de forma definitiva. Após alguns minutos, a criança reapareceu no mesmo local de onde havia desaparecido, como se por mágica, mas em estado de pânico e sem lembrança do ocorrido. O caso ganhou cobertura da agência russa de notícias TASS, alcançando notoriedade internacional, com reportagens em jornais renomados como o americano The New York Times e o britânico The Guardian. O tenente da polícia de Voronezh, Sergei Matveev, confirmou o avistamento do objeto voador, embora não tenha testemunhado os alienígenas. Dias após o incidente, o Laboratório Geofísico de Voronezh analisou o local do suposto pouso do OVNI, descobrindo altos níveis de radiação
e fragmentos de isótopo de Césio-133. O professor Stanislaw Skadimensky, físico nuclear da Universidade de Voronezh, afirmou que o objeto não se assemelhava a qualquer aparelho de origem terrestre, como helicópteros ou avião, enfatizando a autenticidade dos relatos, dado o testemunho de diversas pessoas. Após esse encontro, moradores de Voronezh afirmaram avistar o objeto repetidas vezes nos dias seguintes, geralmente no final do dia. Alguns relatos descreveram alienígenas pequenos com rostos verdes acinzentados e, sobretudo, azuis, assemelhando-se a capas de chuvas soltas. Mesmo após 35 anos, o mistério de Voronezh persiste, deixando sem respostas claras o que de fato ocorreu naquela cidade russa. Em 17 de setembro de 1989, a TASS relatou que um correspondente do governo havia conversado com 10 ou 12 jovens que afirmaram ter visto um disco voador. O artigo original citou o Dr. Silanov, do Laboratório Geofísico de Voronezh, confirmando a localização do suposto pouso de OVNIs usando bilocação. No entanto, Silanov negou ter feito tal observação ou conduzido tal experimento. O relatório de setembro de 1989 foi o mais amplamente divulgado entre uma série de alegações de OVNIs feitas pelos meios oficiais do governo, destacando que, ao contrário dos relatos na América, os seres relatados eram completamente neutros e nem sequer falavam durante sua visita. No rescaldo imediato do alegado incidente, uma profusão de relatos sobre OVNIs começou a emergir, incluindo o testemunho de um repórter do jornal Komsomolskaya Pravda, que afirmava ter uma entrevista exclusiva com seres alienígenas de um lugar denominado Red Star. Em resposta a esses eventos, a Comissão Científica Soviética instaurou uma investigação oficial sobre o incidente em questão. Apesar de a área apresentar uma concentração acima da média de isótopo radioativo césio, o vice-diretor da Universidade de Voronezh descartou rapidamente a ideia de que isso representasse algo significativo. No imediato após o suposto evento, apenas Sovietskaya Kultura e a TASS tentaram apresentar a história como não fictícia, com o jornal comunista oficial defendendo sua decisão com a seguinte declaração: a regra de ouro do jornalismo: o leitor deve saber de tudo. Quando questionado sobre se o comunicado era sarcástico, o jornal assegurou repetidamente às pessoas que não se tratava de uma brincadeira. Em um artigo publicado por um jornal socialista russo, um suposto ufólogo argumenta que as supostas queimaduras causadas pelo OVNI eram, na verdade, simples queimaduras comuns. Este debate público e as diferentes interpretações do incidente ilustram a complexibilidade e a divergência de opiniões em relação aos eventos ocorridos em Voronezh. Nossos eternos agradecimentos a todos que nos acompanham nesta longa e incrível jornada pelos caminhos do desconhecido. Fiquem na paz.